Olá, hoje vamos falar sobre o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os estudos de caso são especialmente indicados como estratégia quando se colocam questões do tipo como e porquê, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. O estudo de caso é um método que visa compreender fenômenos sociais complexos, preservando as características holísticas e significativas dos eventos da vida real. Características do estudo de caso. O fenômeno é observado em seu ambiente natural. Os dados são coletados por diversos meios. Um ou mais entes são examinados. A complexidade do caso é estudada intensamente. Não são utilizados controles experimentais. O pesquisador precisa especificar previamente o conjunto de variáveis. A pesquisa envolve as questões como e porquê e não considera prevalências ou incidências. O estudo de caso é um método que abrange o processo completo. Vai desde o planejamento, mais a abordagens específicas à coleta e termina com a análise dos dados. Por isso, um estudo de caso não é uma tática para a coleta de dados, nem uma característica do planejamento da pesquisa. Objetivos do estudo de caso. O estudo de caso visa compreender o evento em estudo e, ao mesmo tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado. Vai além de descrever os fatos ou situações acerca do fenômeno estudado. Visa comprovar ou constatar relações evidenciadas no caso. O objetivo do estudo é explorar, descrever, explicar, avaliar e transformar. Propósitos do estudo de caso. Um propósito exploratório contribui para esclarecer uma situação na qual as informações são escassas. O nível de investigação é menos rigoroso do que no propósito de caso descritivo. O objetivo é prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa. Às vezes, é uma fase preliminar de um projeto mais longo. O propósito descritivo descreve um ou alguns exemplos, ajuda a compreensão de acontecimentos e centra-se nas questões como e porquê. Possui objetivos bem definidos. A descrição visa a compreensão completa do fenômeno. Projetar um estudo de caso trata de 4 problemas principais. Quais questões estudar, quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os resultados. Características do pesquisador. O pesquisador deve ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas. Deve ser bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos. Deve ser capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades e não ameaças. Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas. Ele deve ser imparcial em relação às noções pré-concebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Uma pessoa sensível e atenta a provas contraditórias. Principais tarefas ao coletar os dados. Deve-se possuir materiais suficientes enquanto estiver no campo, incluindo um computador, material para escrever, papel, clips e um local calmo e pré-estabelecido para tomar notas. Deve-se estabelecer uma agenda clara das atividades de coleta de dados, que se espera que sejam concluídas em períodos específicos de tempo. Deve preparar-se para acontecimentos inesperados, incluindo mudanças na disponibilidade dos entrevistados, assim como alterações no humor e na motivação do pesquisador do estudo de caso. Conduzindo estudos de caso. As evidências podem vir de 6 fontes distintas. São elas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observações diretas ou observações do participante. 3 princípios para a coleta de dados. Utilizar várias fontes de evidências, criar um banco de dados para o estudo de caso e manter o encadeamento das evidências. 2 estratégias gerais.
baseando-se em proposições teóricas que refletem o conjunto de questões da pesquisa e as revisões feitas na literatura sobre o assunto. Elencar as evidências e propor novas interpretações que possam surgir. Desenvolver uma descrição de caso é desenvolver uma estrutura descritiva a fim de organizar o estudo de caso. E, finalmente, para ser bem-sucedido, um estudo de caso deve ser significativo, completo, considerar perspectivas alternativas, apresentar evidências suficientes e ser elaborado de uma maneira diferente. Muito obrigada. Esta pesquisa foi realizada pelas alunas do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores da Universidade Federal de Santa Maria, Aline Jacques, Isabela Mello e Jéssica Pelens, com base nas referências bibliográficas de Ian Robert.